Pessoal, mais uma dica hoje. Na verdade, 3 dicas, tá? De filmes para vocês. Pro final de semana, né? Mas antes, recadinho de sempre, inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o seu gostei, não gostei. E a dica de hoje é um clássico, na verdade, né? Eu resolvi gravar um vídeo da trilogia, porque eu recomendo, inclusive, que veja de maratona mesmo, um após o outro, que é um clássico, é um dos meus filmes prediletos, é um clássico da cultura pop anos 80. O primeiro filme de 85, o segundo de 89 e o terceiro de 1990. Eu estou falando para vocês de Volta para o Futuro, Steven Spielberg. E antes de falar dos filmes, uma curiosidade, o Spielberg, ele é um diretor tão bom, né? É tão criativo, tão inovador para a época dele, que ele, em algumas entrevistas, ele falava à época o seguinte, ele falava, eu não preciso ser apelativo, no sentido sexual mesmo. Se vocês pegarem os filmes do Spielberg, não tem cena de sexo, não tem, sabe? As histórias são tão boas, os roteiros são tão bons, é tão bem dirigido, tão bem contado, que ele não precisa apelar nesse sentido. Não quer dizer que eu seja contra filmes de sexo. Eu gravei vários vídeos aqui do canal, falei de Spartacus, falei de Instinto Selvagem, Jade. Não é isso. Eu estou falando que alguns filmes de antigamente, né, e hoje isso acontece cada vez mais, são tão ruins que para poder dar algum significado precisa ter uma sacanagem, precisa ter uma putaria no filme para ser apelativo. Ele não. Ele inclusive evitava isso, porque ele considerava isso um desafio para ele mesmo, contar melhores histórias, né, ter melhores filmes. De Volta para o Futuro é um clássico nesse sentido, inclusive. É um filme para você, né, os três, para ver com a família. É um super divertido, inovador, aventura, inusitado, é uma história impossível, né? Mas os três são muito bem feitos, são filmes muito bem dirigidos, com roteiros muito bons, prendem você do início ao fim. O elenco é sensacional, você tem aí Michael J. Fox, antes da doença, claro, Christopher Lloyd, Leah Thompson, que faz o papel da mãe do Michael J. Fox, que é muito interessante. E do que fala, né? De Volta para o Futuro, é um filme de viagem no tempo. A história foca no personagem protagonista chamado Marty McFly. O Marty, ele acidentalmente acaba no primeiro filme voltando para 1965, que era justamente o período da high school dos pais dele. E aí, cara, é muito legal porque esse acidente de percurso acaba mudando todo o cenário que vai alterar o futuro dele. A mãe se apaixona por ele. É muito legal, cara. Tem algumas situações inusitadas no filme que ele utiliza, por exemplo, os recursos da época para fazer o que ele fazia em 85, na época que ele vivia, né? Que era improvisar o skate, fazer a perseguição lá do vilão da história, o Teddy, que é o mesmo vilão, é engraçado que é o bisavô, o avô, o pai e o filho, né, das gerações. O conflito é o mesmo com a família McFly. É muito legal. O primeiro filme é o melhor, né? Existe esse dogma, né, de que as continuações sempre são piores. Nesse caso eu acho que sim, tá? O segundo filme já é um pouco mais confuso. Antes dessa onda de metaverso, essas coisas, cara, eles criam um universo paralelo. E é muito engraçado porque é como se ele alterasse o futuro pro bem e pro mal. E aí mostra os dois universos. E qual que é a função do segundo filme? É tentar voltar pro eixo natural. Cara, isso confunde um pouco, fica um pouco cansativo, mas o filme também é bom, tá? Vamos dizer que o primeiro é nota 10, o segundo é nota 8,5, não é ruim. Agora, o terceiro eu acho melhor que todos, que é no Faroeste. É basicamente antes da inauguração da cidade que eles vivem. Então, é o mesmo esquema, é o mesmo roteiro no Faroeste. Então, como fazer uma máquina do tempo funcionar, né? Que eles construíram a máquina do tempo num DeLorean no carro, numa locomotiva, numa época que não tinha gasolina, não tinha combustível. É muito divertido. Fato é,
De Volta para o Futuro é um clássico da cultura pop, é um filme que eu já vi várias vezes, é um filme que eu incentivo meus filhos a assistirem também, minha esposa adora, eu acho que marcou a geração como um todo, né? Então fica aí a dica da trilogia como um todo para vocês. O De Volta para o Futuro 1, de 1985, o 2 de 1989 e o 3 de 1990. Com certeza é uma receita de muita diversão para a família toda. Faz pipoca, toma Coca-Cola e fica lá assistindo e curtindo, porque quem não conhece esses filmes vale muito a pena conhecer, né? São filmes de uma época que você ia ao cinema para se divertir. Não era para ser doutrinado, não era para ter uma mensagem, não era para ter uma lição de vida. Tinha filmes desse tipo também, lógico que numa proporção muito menor do que a de hoje, mas o objetivo principal dos filmes era fazer o espectador se divertir, sair um pouco da realidade, né? Entrar dentro de uma história totalmente inusitada. A gente sabe que é impossível, né, teoricamente, mas você, cara, era um programa muito legal ir para o cinema assistir De Volta para o Futuro. Fica a minha dica para o final de semana aí da trilogia, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, manda comentários. Muito obrigado, até o próximo vídeo.